Apresentando o professor Renato. O professor Renato possui graduação em musicoterapia e em educação artística, licenciatura plena em música, mestrado em comunicação e semiótica, doutorado em neurociências. É professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando na graduação em música, especialização em neurociências e no programa de pós-graduação estrito sensu em música. Tem experiência em musicoterapia, neurociências, arte e educação, atuando principalmente nos temas prática clínica em musicoterapia, transtornos do desenvolvimento, educação musical e educação inclusiva. Por favor, fique à vontade, professor Renato. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da organização, da comissão científica do evento, principalmente o professor Rubens Tavares, para poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre a musicoterapia. Se a gente for pensar, né, no uso, em como a gente vivencia a música no nosso dia a dia, a gente vai ver que a gente tem milhares de formas e milhares de momentos diferentes, né, de utilização dessa música nas nossas mais diversas práticas sociais. A gente usa a música para energizar o movimento, por exemplo, quando a gente vai fazer uma academia, ou mesmo quando a gente vai caminhar. A gente usa a música nos nossos rituais sociais, por exemplo, um casamento, um aniversário. A gente usa a música para as práticas religiosas. A gente usa a música para diversos processos, né, para diversas finalidades de música, né? E então a gente tem também alguns usos aqui listados, né? Estímulo e organização do movimento, incluindo a energização, também para trazer lembranças e reminiscências, para expressar conceitos, ideias, afetos, para entrar em comunicação, no sentido de compartilhar uma experiência com a outra pessoa, né? A gente se integra a outra pessoa no fazer musical. A gente também utiliza a música para ingressar em estados não usuais de consciência, incluindo a experiência estética, né, mas também a experiência religiosa, vivenciar e organizar o transcorrer do tempo, etc. A gente tem diversas formas de utilizar a música nas nossas práticas cotidianas, né? As práticas de música em saúde, na verdade, elas são muito antigas, tá? Elas vêm desde que a gente tem notícia, desde a pré-história, provavelmente derivado das práticas xamânicas, né? E a gente sabe, por outro lado, que o engajamento de funções sociais, de diversos tipos de funções sociais, ele é essencial para a manutenção da saúde, né? E que, quando a gente se engaja nessas funções sociais, a gente tem prazer, alegria, júbilo, né? A gente tem experiências de recompensa que são importantes para a nossa homeostase, que são importantes para o nosso funcionamento mais equilibrado, né? E quando a gente não se engaja nessas funções, o caso clássico aí é o isolamento, principalmente, por exemplo, isolamento materno de bebês, você sabe o quanto isso causa de problemas no desenvolvimento para a criança de um modo geral, né? Então, o não engajamento nessas funções sociais ele tem um efeito nocivo sobre a saúde, inclusive podendo diminuir a expectativa de vida. A gente tem várias pesquisas sobre isolamento materno com bebês, tanto em modelos animais quanto com experiências com humanos, né, mostrando esse tipo de coisa. E a música, por outro lado, ela pode facilitar e promover tais engajamentos sociais, né? Então, o que nós temos é, basicamente, a música como um modo de organizar, muitas vezes, a nossa interação social, de facilitar e promover a nossa interação social, e, ao mesmo tempo, também de mudar ou de modular vários processos que acontecem dentro da própria pessoa. Basicamente, nós temos desde uma ativação do sistema de recompensa, do sistema de prazer, principalmente o sistema límbico, né, hipocampo, amígdala e outras coisas mais. A gente tem ativação de processos emocionais na execução da atividade musical em si, né, uma coisa mais pessoal, mas também no compartilhamento da experiência musical, auxiliando, por exemplo, a coesão grupal e a cooperação. Quando você está fazendo música junto com outra pessoa, existe um senso de cooperação, existe um senso de coesão grupal que está sendo formado aí. E isso é uma coisa bastante importante quando a gente pensa nas práticas sociais cotidianas e quando a gente pensa também na musicoterapia. A gente tem também uma ativação de processos cognitivos, desde a percepção do ambiente e das demais pessoas, o controle das ações, ativação de atenção, memória, estimulação de diversos tipos de atenção,
da memória, uma mudança, muitas vezes, no autoconceito, porque você começa a se descobrir capaz de desenvolver determinadas coisas, você consegue se descobrir capaz de realizar determinadas ações. Em termos de música e saúde, no entanto, a gente tem que separar o que poderiam ser os efeitos benéficos da prática musical, os efeitos dessa prática cotidiana, com a música e saúde propriamente dita, que são práticas mais direcionadas, são práticas mais intencionais, onde você propõe diretivamente, né, com aquela pessoa, uma intervenção que vai provavelmente levá-la a uma mudança de saúde para uma melhor condição de saúde. Dentro dessas práticas de música e saúde, nós temos dois tipos, a música como recurso terapêutico e a própria musicoterapia. Eu faço essa diferenciação porque nem todo uso da música em saúde é musicoterapia. Por exemplo, um fisioterapeuta que utiliza a música para ajudar a organizar um movimento, para estimular um paciente a fazer determinado tipo de estímulo, isso não é musicoterapia. Tá? E qual que é a diferença? A diferença é que na musicoterapia, a música é mais do que um recurso terapêutico, ela é o meio pelo qual a mudança de saúde acontece. Então, a gente vai fazer uma intervenção no processo musical propriamente dito, na experiência musical com aquela pessoa. A musicoterapia, então, ela é um processo sistemático de intervenção conduzido por um profissional qualificado, no qual a experiência musical, no contexto de uma relação terapêutica, vai favorecer a promoção, manutenção e recuperação da saúde, tanto de indivíduos quanto de grupos, considerando sempre as necessidades, as condições específicas daquele indivíduo. Tá? Do ponto de vista sempre biopsicossocial também. A musicoterapia, como eu falei, ela tem muitas vezes considerada a sua origem nas práticas dos rituais de cura, desde lá do xamanismo, mas uma concepção, né, e uma abordagem, digamos assim, mais científica da musicoterapia, ela se estrutura, né, no início do século XX, na primeira metade do século XX, principalmente a partir da utilização de música nos hospitais, principalmente durante o período das guerras mundiais, tanto para trabalhar com os traumatismos, né, tanto físicos quanto mentais, ocasionados pela situação das guerras, quanto as práticas de música e educação, principalmente da educação especial, né, ou seja, o trabalho de música com pessoas com necessidades especiais, e aí, principalmente crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com diversos outros tipos de transtorno. Em musicoterapia, a gente utiliza 4 tipos de experiência musical. A gente utiliza a audição, ou seja, o escutar música, a gente utiliza a performance, que muitas vezes é chamado em musicoterapia de recriação, ou seja, você cantar ou tocar uma música que já existe. A gente utiliza a composição, que é você criar uma música nova, e a improvisação, que é você criar e tocar ao mesmo tempo. Ou seja, no processo que você está criando, você já está executando aquilo, então isso se diferencia um pouquinho simplesmente do processo de composição, porque na composição você pode parar, voltar, mudar uma coisa, testar, isso fica melhor, isso daqui do que aquilo. Então você tem, digamos assim, um tempo e um trabalho com material musical que é diferente, né, do trabalho da improvisação, que você cria e toca ao mesmo tempo. Então, você já tocou, não tem mais como voltar atrás, já foi aquilo, você só tem dali para frente. Você tem infinitas possibilidades dali para frente, mas voltar para trás e corrigir alguma coisa que aconteceu, você não tem como mais. E alguns critérios para a gente poder selecionar qual é o tipo de atividade musical que a gente utiliza. Primeiro, sempre, as próprias necessidades clínicas do paciente. O que esse meu paciente precisa? Ele precisa de uma intervenção mais, digamos, em relação a desenvolvimento motor? Ele precisa de uma intervenção mais ligada à atenção? Ele precisa de uma intervenção mais ligada à interação social? Enfim, o que ele necessita? A gente vai ter também que conjugar as habilidades desenvolvidas dessa pessoa, os seus potenciais, os seus gostos, o seu histórico, suas ideias sobre a música, e também, logicamente, a abordagem teórica e metodológica clínica, né, que o terapeuta utiliza. Só para fazer um paralelo, que é algo um pouco mais conhecido, na psicologia, por exemplo, você tem diversas abordagens. Você tem a abordagem comportamental, você tem a psicanálise, você tem a abordagem humanista, enfim. Na musicoterapia também você tem diversas teorias, você também tem diversas abordagens, né, como paralelo aí à psicologia. Então, a gente trabalha na musicoterapia nessa relação entre construir uma relação terapêutica entre o terapeuta e o paciente, né, que é aquela pessoa que precisa de uma ajuda para melhorar ou manter a sua condição de saúde, vai fazer isso através da experiência musical.
E também, ao mesmo tempo, você lida com a música como um produto e com o próprio fazer musical, ou seja, com o processo de fazer música. Uma boa parte das vezes, a gente trabalha em musicoterapia muito mais focado no fazer musical do que no produto propriamente dito. Nesse sentido de que a experiência estética é importante, mas ela não é a principal. O principal é a pessoa se engajar na atividade de fazer música. E como que isso acontece? Como eu falei, a musicoterapia é um processo, por meio de intervenções sistemáticas, planejadas, longitudinais e sequenciais, que vão promover uma mudança nessa condição de saúde da pessoa. Obrigado. Essa mudança levando de um estado atual de menos ou pior condição de saúde para um estado pretendido aí de melhor ou mais condição de saúde, E esse estado atual a gente detecta, a gente compreende por meio de uma avaliação diagnóstica musicoterapêutica. Como com qualquer processo clínico, você tem que avaliar aquele paciente através de uma anamnese, através de exames específicos, através de processos específicos aí de cada área, E você tem os objetivos terapêuticos, que é o seu ponto de chegada. E, a partir de então, você traça um percurso de aonde você está, aonde você quer chegar, e esse caminho vai ser realizado por meio de uma experiência musical no contexto de uma relação terapêutica. A gente vai conjugar, como eu falei, a história e a singularidade desse paciente com os objetivos clínicos gerais e traduzir, eventualmente, isso em objetivos clínicos musicoterapêuticos. Por exemplo, como foi falado aqui na apresentação, eu trabalho muito com transtornos do neurodesenvolvimento. O meu doutorado foi sobre musicoterapia e autismo, E, então, especificamente, por exemplo, crianças com autismo. São crianças que precisam de uma melhora da comunicação, que precisam de uma melhora da interação social, básico. Aliás, isso configura 2 elementos importantes do diagnóstico da tríade autística. Então, a gente vai verificar, preciso melhorar a interação social. Qual que é o objetivo clínico musicoterapêutico? Como que a gente vai fazer isso na música? Como que a gente vai transformar esse objetivo geral, que seria melhora da interação social, para o que a gente pode trabalhar do ponto de vista musical? Por exemplo, que esse menino permaneça na atividade musical compartilhada durante muito mais tempo. Porque uma das grandes dificuldades, por exemplo, das pessoas com autismo é de atenção compartilhada. Então, se ele permanece na atividade musical compartilhada por um período de tempo maior, eu estou trabalhando, estou estimulando essa atenção compartilhada e, portanto, eu estou tratando essa pessoa com autismo para que ela tenha uma melhor condição de interação social. A gente vai combinar essas histórias de singularidade do paciente, por exemplo, seus gostos, o que ele consegue fazer, o que ele tem de interesse, E aí, nesse sentido, a gente utiliza todo e qualquer tipo de som, não só de música, Então, a gente usa desde um arrastar de cadeira, a música erudita, a música folclórica, a música religiosa, coisas que a gente vai criando naquele momento, Música de concerto, música popular, rock, funk, samba, enfim, o que for necessário para entrar de acordo com aquilo que aquele paciente gosta, aquilo que é um pouco o princípio da similitude também. Eu trato a pessoa pelo igual, eu entro em contato com a pessoa pelo igual. E aí, então, a gente tem essa experiência musical proposta e conduzida pelo musicoterapeuta, alterando aí o estado do paciente nos seus aspectos biopsicossociais. A musicoterapia, o musicoterapeuta, e aí eu queria só classificar uma coisa que é bastante importante. Como eu disse, é um profissional qualificado, é alguém que fez uma graduação em musicoterapia, ou no Brasil também uma especialização em musicoterapia. O musicoterapeuta ele tem o registro na Classificação Brasileira de Ocupações, 226305. O musicoterapeuta ele está inserido no SUS e no SUAS, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social, através das resoluções do Comitê de Saúde e do Comitê Nacional de Assistência Social, E, por meio da portaria 145, que foi promulgada agora em janeiro de 2017, ele também integra, a musicoterapia também está sendo ofertada como parte das práticas integrativas e complementares na atenção básica. E tem aí o código desse procedimento, que é a seção de musicoterapia, desse procedimento novo, digamos assim, que foi instalado. Porém, a musicoterapia no sistema de saúde, no SUS, ela já existe há muitos anos. Só para dar alguns exemplos para vocês, alguns procedimentos em que o musicoterapeuta já está lá autorizado a fazer e já realiza, tanto na atenção básica, quanto secundária, quanto terciária.
Por exemplo, atendimento e acompanhamento de pacientes em reabilitação de múltiplas deficiências, atendimento e acompanhamento de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, tratamento em psiquiatria em hospital-dia, assistência domiciliar terapêutica multiprofissional em HIV/AIDS. Né? Todos esses são alguns, né, esses 4 são alguns dos vários, né, dezenas de procedimentos que o musicoterapeuta pode fazer. A diferença é que esses procedimentos eles são multiprofissionais. Então, são procedimentos que estão atrelados ali ao CBO do musicoterapeuta, mas também ao CBO do terapeuta ocupacional, também ao CBO do psicólogo, também ao CBO de vários outros profissionais. O que muda com essa resolução agora do início do ano é que a gente tem um código específico para sessões de musicoterapia, que até então não havia isso dentro dos procedimentos do SUS. Então, a gente pontuava por meio desses vários códigos multiprofissionais, só que sempre lá atrelado ao CBO do musicoterapeuta. Mas, e aí eu queria trazer uma informação histórica um pouquinho para vocês, a musicoterapia no SUS, na verdade, musicoterapia no sistema público de saúde, melhor dizendo, ela existe desde antes da própria criação do SUS. Tá? O primeiro musicoterapeuta no Brasil contratado como musicoterapeuta para trabalhar no sistema público de saúde foi a Ruth Parames, em 1955. Ela foi contratada como técnico em musicoterapia, na época foi a denominação da contratação dela, para trabalhar no Centro Psiquiátrico Pedro II, integrando a equipe da doutora Anísia da Silveira. Né? Hoje é o atual Centro Psiquiátrico do Hospital lá do Engenho de Dentro, é o atual Instituto Anísia da Silveira. Tá? Então, 5 minutos, professor. A primeira contratação foi para trabalhar na área de saúde mental, né, com os pacientes ali internados com psicose, com esquizofrenia, enfim, com diversos tipos de transtornos mentais. As primeiras associações de profissionais de musicoterapia começam no Brasil na década de 60. O primeiro curso de graduação de musicoterapia no Brasil ele começa em 1972, então a primeira turma se forma em 1975, né, e os cursos são reconhecidos pelo MEC desde 1978. Atualmente, a gente tem graduação aqui em Minas, né, que é onde eu leciono, na UFMG, lá na Escola de Música, mas também indo de cima para baixo. Né, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e curso de pós-graduação, em nível de especialização, indo de cima para baixo também, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para dar alguns exemplos práticos, aí eu falei do trabalho de autismo, né, que eu desenvolvo, e dentre outras várias áreas também de prática clínica. Atendimento musicoterapêutico a pessoas com transtorno do espectro do autismo é uma das áreas de prática clínica mais antigas que existem no mundo, tá, e é desenvolvido em diversos países, tanto no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Coreia, enfim, vários lugares do mundo. Estudos recentes têm comprovado a eficácia do processo clínico musicoterapêutico e do uso da música com pessoas com autismo, principalmente em relação aos aspectos de comunicação e interação social, como a gente havia falado agora há pouco. Existem vários estudos, várias pesquisas, né, e já que a gente falou, o professor também falou agora há pouco de meta-análise, né, que são, digamos, o maior nível de evidência científica. Eu trouxe como ilustração uma meta-análise desenvolvida em 2012, especificamente de musicoterapia com crianças com autismo de até 5 anos. Tá? Por isso, ela teve um número de estudos, né, encontrados que preenchiam esse critério mais reduzido, porque crianças bastante jovens, né, e lembrar que até pouco tempo atrás você não diagnosticava pessoa com autismo antes de 3 anos, antes de 6 anos de idade. Né, hoje em dia você já tem triagem e praticamente com bebês de 3, 4 meses você já consegue ver sinais de autismo e inclusive encaminhar para atendimento. Né? E nesse caso aqui, essa meta-análise relata melhoras de contato visual, imitação e troca de turnos, participação em atividades lúdicas, interação com pares, cuidados pessoais, atenção conjunta, produção verbal, reconhecimento social, com um tamanho de efeito médio, né, o D de Cohen, de 0,79. Só para quem não tem familiaridade com estatística, o tamanho do efeito, né, o D, quando ele é entre 0,2 e 0,3, ele é considerado pequeno. Quando ele é entre 0,4 e 0,7, ele é considerado como médio. Quando ele é 0,8 ou maior, ele é considerado como grande. Então, 0,79, se você arredondar, na verdade, vira 0,8. Então, está ali no limite daquilo que a gente considera como efeito grande. Um outro estudo, por exemplo, musicoterapia e cirurgia pediátrica, para trabalhar dor e desconforto pós-cirúrgico, por exemplo. Nesse estudo de 2015, né, ele investigou
a utilização da musicoterapia, com pacientes de 1 mês a 18 anos, durante procedimentos invasivos, né, recebendo ou música gravada ou música sendo executada ao vivo. Depois de todos os filtros, inicialmente chegaram em 4.800 e poucos registros, né, foram reduzindo, só chegaram a 3 ensaios randomizados controlados, englobando 196 pacientes de procedimentos ortopédicos, cardíacos ou de cirurgias menores, por exemplo, extração de amígdala, coisas desse tipo. E aí as conclusões que eles chegam é que as intervenções musicais possuem efeito significativo, desculpe, tem um erro ali de digitação, na redução da dor, da ansiedade e do desconforto pós-operatório em crianças, né? Então, portanto, acaba sendo recomendado também o uso da música e, mais especificamente, da musicoterapia, dos procedimentos de musicoterapia, para amenizar o desconforto pós-cirúrgico. Eu, particularmente, trabalhei também com esse tipo de população. Durante alguns anos, eu trabalhei no Instituto do Coração da USP, né? Eu trabalhava lá através de uma ONG, eu não era contratado da USP, né? Justamente trabalhando com pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca pediátrica. E aí a gente tem várias meta-análises sobre musicoterapia com populações das mais variadas. Na saúde mental tem muita coisa, com bebês prematuros, por exemplo, onde se fala de ganho de peso, de redução de dias de internação, de melhora da saturação de oxigênio, de melhora de condição neurológica global, enfim, de várias outras coisas. Novamente, saúde mental, adultos ou idosos com demência, em relação ao estresse, a distúrbios do sono. Diversos tipos de estudo têm mostrado o efeito positivo da musicoterapia em diversos tipos de população. Eu queria fazer uma pequena explanação aqui sobre acolhimento e educação em saúde no SUS, né? Por exemplo, em postos de saúde, em unidades básicas de saúde, ou mesmo dentro de instituições, por exemplo, como hospitais ou clínicas, né? O acolhimento é uma coisa bastante importante, da gente receber esse paciente, né, de uma forma humanizada, de uma forma que ele se sinta confortável, que ele se sinta bem para poder dizer ali o que ele tem, né, esclarecer de uma forma melhor, conseguir aguardar esse atendimento de uma forma melhor e conseguir criar uma relação positiva com aquela equipe de saúde, com aquele local onde ele está sendo atendido, né? E esse acolhimento ele é tanto feito, muitas vezes, em sala de espera, quanto às vezes feito também como trabalho de grupos, né? Por exemplo, em postos de saúde, né, grupos de obesidade, de diabetes, de hipertensão, de DST, etc. E eu já fiz também um trabalho com grupos de DST numa unidade básica de saúde. Na época eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo. E a gente viu o resultado desse processo de musicoterapia, né? A gente foi, inclusive, chamado para trabalhar nessa unidade, justamente porque a população que era atendida por esse programa de DST-AIDS, eles simplesmente não iam nas consultas, né? Eles não iam nem para pegar as medicações, nem para pegar os exames e outras coisas mais. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho de musicoterapia, eles começaram a frequentar para ir para a musicoterapia. A gente começou com atendimentos individuais. Quando a gente viu, a gente estava com um grande grupo de quase 50 pessoas, né, envolvendo tanto os usuários do serviço de DST-AIDS, os acompanhantes, os médicos, os enfermeiros, né, pessoas que iam para lá para fazer curativo, aí via, lá está tendo música, entrava também na sala, a gente trabalhava com todo mundo junto, né, para poder justamente fazer esse acolhimento, fazer essa integração e mudar um pouco essa perspectiva também, dali ser um lugar de saúde, dali ser um lugar de bem-estar também. Não é só um lugar de doença, não é só um lugar de sofrimento, mas ali é um lugar de bem-estar, um lugar de saúde. E isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala de acolhimento, né? Uma coisa só para a gente poder diferenciar essa prática do musicoterapeuta no acolhimento para a prática, por exemplo, de um músico. A gente pode sim chamar um músico, por que não, para tocar numa sala de espera. Mas qual que é a diferença disso? Primeiro, o musicoterapeuta ele tem uma formação específica em saúde que o músico não tem. Tá? Então, no curso de graduação em musicoterapia, por exemplo, a gente estuda desde a anatomia, psiquiatria, passando pelos processos de desenvolvimento, né, e, lógico, todas as coisas da musicoterapia propriamente dita, né? Então, a gente tem o nosso arcabouço teórico próprio. A gente tem uma escuta treinada para levar em conta essa subjetividade do sujeito. A gente não está ali para fazer show, a gente está ali para trocar com a pessoa, para interagir com aquela pessoa na experiência musical e acolhê-la na experiência musical. Então, mais do que tocar para ela, a gente vai tocar com ela.
e vai interagir, promovendo uma mudança da sua condição de saúde, pelo menos do seu estado emocional naquele momento, né? E a gente também tem, como a gente falou anteriormente, um conceito de música muito mais amplo do que o do músico tradicional. Como eu falei, a música não é algo, não é um produto simplesmente que a gente vai passar para outra pessoa, que a gente vai aplicar a outra pessoa, mas a gente vai interagir com essa outra pessoa no fazer musical. E isso eu acho que é o grande diferencial da musicoterapia, por exemplo, do uso da música de outros modos. Então, gostaria de agradecer e depois, se houver tempo, a gente responde alguma pergunta também. Muito obrigado.